Diretoria de Ensino da Região de Mauá. Formação EMAI. Equipe dos anos iniciais, fevereiro de 2021. Olá, professores e coordenadores. Eu sou a PCNP dos anos iniciais, Elaine Joia. Sejam bem-vindos para a primeira formação do ano de 2021. Muitas novidades aconteceram. Com o planejamento, houveram momentos de conversa e troca de experiência com os colegas educadores e a preocupação de retornarmos às atividades de forma segura, seja no presencial ou no ensino remoto, com foco no acolhimento e na aprendizagem. Agora, iremos iniciar nossas formações do EMAI. Agradeço a sua participação em nossa reunião e desejo que esse encontro possa ser de reflexão e que você possa qualificar ainda mais seu trabalho, ampliando procedimentos e estratégias para potencializar a aprendizagem de nossos estudantes. Vamos lá? O ano letivo está começando e você, professor, possui uma nova turma que está conhecendo e realizando o acolhimento neste primeiro momento. Há uma outra tarefa que precisamos realizar, que é conhecer o que eles sabem e o que precisam aprender. Para isso, precisamos realizar a sondagem das aprendizagens, que é uma das atividades mais importantes no diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Como diz Jussara Hoffmann, este olhar é imprescindível para construir uma visão detalhada de cada estudante e, com isso, poder planejar as aulas com base nas reais necessidades de aprendizagem do grupo. Por isso, escolhemos esse tema para abordarmos hoje. Advogado e poeta brasileiro, Manuel de Barro é um dos principais autores contemporâneos do país. Ele traz a seguinte citação: a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há de ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Esta reflexão nos faz pensar, se nós trouxermos para a nossa prática, sobre a importância de se trabalhar com a função social dos números, trabalhar de forma significativa para que o conhecimento matemático faça sentido para os nossos estudantes. Contextualização. A finalidade desse tema é discutir questões referentes à educação matemática nos anos iniciais, o EMAI e o Aprender Sempre, com foco no sistema de numeração decimal. A partir da análise e reflexão referente às ideias que os estudantes levantam sobre o sistema de numeração decimal, abordaremos algumas intervenções fundamentais que devem ser realizadas pelo professor em situações de ditado de números, como também em outras situações que a escrita numérica for solicitada. Por fim, discutiremos algumas situações que colaboram com a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades essenciais. Trazemos como objetivos: aprofundar as ideias referentes à apropriação do sistema de numeração decimal, refletir sobre intervenções necessárias em situações de ditado de números e escritas numéricas. E, por fim, discutir situações de aprendizagem, identificando as hipóteses que os estudantes formulam e utilizam para comparar e escrever os números, a fim de colaborar com o avanço de seus conhecimentos em relação à escrita convencional. Na nossa pauta, discutiremos sobre o currículo paulista e vamos falar um pouquinho das habilidades essenciais, que são muito importantes neste momento. Vamos trazer algumas reflexões com vídeos do nosso querido professor Ivan Cruz Rodrigues para a sistematização. Traremos sugestões para explorar nas aulas e, por fim, a adaptação para o ensino remoto. A BNCC e o Currículo Paulista estabelecem 5 unidades temáticas que estão correlacionadas, que orientam a formulação das habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental na disciplina de matemática. São elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística. Hoje, o nosso foco será sobre os números. Temos no meio o Currículo Paulista, focado nas habilidades essenciais,
para que os estudantes possam prosseguir seus estudos, principalmente quando não dispomos dos mesmos tempos e espaços para ensinar como tínhamos antes da pandemia. Eles estão focados na seleção de conteúdos essenciais que já estão postos pela SEDUC, através das habilidades estruturantes, para auxiliar na organização do tempo, dos espaços, das estratégias e das metodologias para as propostas de ensino. Dentro dos materiais, temos o currículo, o Aprender Sempre, que é focado nas habilidades essenciais do projeto de recuperação e aprofundamento, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, e vem como apoio e deverá ser trabalhado durante este ano letivo. Por fim, temos o Currículo em Ação, que agora traz o Ler e Escrever e o EMAI em uma única coleção, e é o nosso carro-chefe e vai nos auxiliar nesse trabalho para potencializar aquela sequência dentro das habilidades essenciais do Aprender Sempre. Aqui trazemos uma ilustração para entender um pouco sobre o currículo em espiral. O objetivo é que o estudante se aprofunde nos conhecimentos de forma progressiva, sem a necessidade de memorizar. As habilidades são gradativas e, como falei, progressivas. Iniciam de forma simples, através dos conceitos básicos, e vão se ampliando e aprofundando com novas habilidades no decorrer dos anos. Ou seja, as dificuldades irão aumentando gradativamente, até o estudante atingir as competências necessárias. Trazemos aqui as habilidades essenciais referente à unidade temática números para o primeiro ano, que trabalha com números familiares e frequentes. Traz nas habilidades essenciais, resumidamente, contagens de situações do cotidiano, contagem aproximada das estratégias, pareamento ou agrupamentos, comparação para indicar quem tem mais, quem tem menos, quem tem a mesma quantidade, e contagem de coleções de no mínimo 20 unidades no cotidiano. No segundo ano, esse conhecimento ele vai se aprofundando. Além dos números familiares e frequentes e contagem de quem tem mais, quem tem menos ou quem tem a mesma quantidade, é solicitado também analisar quanto a mais e quanto a menos, que vai aumentando o grau de dificuldade. Eles vão ter que comparar e ordenar e registrar números, agora até a ordem da centena, e também o valor posicional e função do zero. No terceiro ano, os alunos também vão comparar os números, vão ver o valor posicional do zero. Eles irão comparar as quantidades, trabalhar com estimativas, analisar quem tem mais, quem tem menos ou tem a mesma quantidade. Se for o caso, quanto a mais e quanto a menos, que nós trabalhamos muito com essa questão no EMAI do ano passado. Eles vão ler, escrever e comparar números, porém agora é até a ordem da unidade de milhar. E também vai ser trabalhado muito com a composição e decomposição dos números. No quarto ano, amplia todo esse conhecimento. Porém, agora o estudante ele precisa reconhecer números naturais de quinta ordem ou mais para leitura, escrita e comparação e ordenação no contexto diário. Já no quinto ano, além de todo esse conhecimento, é trabalhado com a decomposição e a composição por meio de adições e multiplicações por múltiplos de 10. Volto a frisar que o currículo ele é trabalhado em espiral e as habilidades são gradativas e progressivas, como pudemos observar na unidade temática de números. Agora é hora de vocês, professores e coordenadores, refletirem um pouco. Como investigar o que sabem as crianças em relação aos seus conhecimentos sobre a escrita e a comparação de números naturais?
Daremos um minutinho para vocês interagirem via chat. Bora lá participar? É muito importante a contribuição de vocês, professores e coordenadores. Muito obrigada. Voltando à pergunta: como investigar o que sabem as crianças em relação a seus conhecimentos sobre a escrita e a comparação de números naturais? Então, durante a sondagem dos números, você descobre o que os estudantes sabem a respeito da numeração escrita, quais as hipóteses deles a respeito das características de nosso sistema de numeração, que ele é decimal, com valor posicional, e quais números eles sabem grafar convencionalmente. Assim como ocorre na alfabetização, os estudantes também desenvolvem hipóteses sobre a escrita de números. Algumas pesquisas mostram que as crianças não aprendem os números seguindo a ordem de um em um, mas estabelecendo relações de diversos tipos para identificá-los e produzir as escritas. Muitas vezes, eles misturam duas ou mais hipóteses ao escrever os números. Entender como eles pensam faz a diferença para planejarmos quais serão as habilidades que devem ser contempladas e as melhores intervenções para cada um. Pesquisas onde encontramos os números também são importantes para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes, pois os números elas estão em toda parte, na roupa, no calçado, na idade, no número da casa, entre outros. Também podemos trabalhar com a contagem e comparação de objetos com significados, que pode ser trabalhados com materiais concretos, como os palitos, tampinhas. Se for no contexto remoto, com o que tiver em casa, com feijão, com pregador, e sempre propondo desafios, principalmente para o primeiro ano, partindo da contagem que ele parou. Por exemplo, se eu tenho 7 tampinhas e ganhei 2, ele não precisa contar os 7 que já tinha, mas pode ir contando a partir deste número, que é difícil para eles realizar essa sobrecontagem, pois sempre voltam e contam do primeiro número. Temos que estimular novos procedimentos. E, por fim, leitura de números e comparação, que também podemos realizar sondagem, como veremos posteriormente em alguns vídeos desta formação. Vamos agora para uma situação de aprendizagem. O vídeo apresentado explicita uma situação de entrevista com o aluno Matheus, de 6 anos, no primeiro mês de aula, a qual é proposto que escreva alguns números. Solicitamos que se atentem às perguntas do entrevistador, nosso querido professor Ivan Cruz Rodrigues. Vamos assistir? Então, olá, Matheus. Quantos anos você tem, Matheus? 6. 6. E você sabe o dia do seu aniversário? Não. Não. Nós vamos perguntar para a mamãe, né? Que dia que você vai fazer aniversário. Então, você escreveu para mim o número 5. Agora, será que você escreve para mim o número 8? E o número 12? 12. Deixa eu tirar essa tampa aqui. 12. É. E o número 19? 19 eu não sei se eu Não. Tá. Então, eu vou escrever o número 18 para você. 18 é 1 e 8. Ah!
18 é o 1 e o 8. Pra que outro apito? Porque agora vai ter outro intervalo dos maiores. Se esse é o 18, será que você não sabe escrever o 19? Esse é o 18. Como será que é o 19? 1 e o 9. Ah, o 19 é o 1 e o 9. Agora eu vou tirar outra folha para você. Ixi, que importante. Vou pegar esta folha aqui. Será que você sabe escrever para mim o 31? 1 e 1. 1 e o 1? 1 e o 2. Olha, aqui não está escrito 1 e o 2? Tá. E que número é este? 22. Esse é o 12. 12. 12. Eu vou escrever para você, ó, este número aqui, ó. Tá vendo? Este número que eu vou escrever aqui, este é o número 24. 34. Este é o número 34. Pode fazer. Então escreve para mim o 31. 31. Agora é a hora de vocês, professores e coordenadores, refletirem um pouco. Que conhecimentos relativos aos números e à escrita numérica podemos identificar na escrita de Mateus durante a entrevista? Quais intervenções e propostas foram realizadas pelo professor? Daremos 2 minutinhos para vocês interagirem via chat. Voltamos já! Muito obrigada! As contribuições enriqueceram nossas discussões sobre esse assunto no chat. Agora é importante sistematizar as perguntas. Primeiro, que conhecimentos relativos aos números e à escrita numérica podemos identificar na escrita de Mateus durante a entrevista? Então, ele produz a escrita dos números 5, 8 e 12 sem dificuldades. Ele tem familiaridade com a escrita do número 18 do que com o número 19. Considerar que as crianças elas têm experiências com os números em seu cotidiano. Percebam que o Mateus possui alguns conhecimentos sobre os números. Ele conhece alguns e sabe escrevê-los.
porém não é um conhecimento amplo sobre o sistema de numeração decimal. Segundo, quais intervenções e propostas foram realizadas pelo professor? O professor Ivan, ele solicita que Mateus escreva o número 19, porém ele responde que não sabe. Neste momento, o entrevistador diz que irá escrever o número 18, porém Mateus se antecipa e fala que é o 1 e o 8, realizando o registro posteriormente. Aproveitando a escrita do número 18, pergunta a Mateus se agora consegue escrever o número 19, e ele prontamente responde que é o 1 e o 9. É importante que na escola os conhecimentos prévios dos estudantes sejam o ponto de partida para a organização das atividades. Percebam que o professor Ivan, ele inicia a entrevista perguntando qual a idade da criança, qual é a data de aniversário, para começar a levantar os conhecimentos prévios. Esta também é uma intervenção. Sugerir a escrita de um número que apresenta regularidades em relação ao 19 para que houvessem associações e possibilidade de escrita do número solicitado. O mesmo acontece com o número 34. Então, trabalhar com as regularidades é uma importante intervenção, pois se consigo escrever o número 18, possivelmente escreverei o número 19. Se eu consigo escrever o 34, é possível escrever o número 31. Pense nisso. Os estudantes têm experiências com os números em seu cotidiano. É importante que na escola os conhecimentos prévios sejam tomados como ponto de partida para a organização de atividades. Entender o que cada estudante sabe é uma ponte para aprender mais. Mesmo antes de entrarem para a escola, as crianças participam de uma série de situações que envolvem os números e aprendem sobre ele no contexto diário. Ao mexerem no celular, ao pedirem biscoito, ao dizerem sua idade, os números fazem parte do cotidiano e precisamos trazê-lo para a sala de aula. No vídeo, percebam que o professor Ivan sempre procura perceber o que o Mateus conhece em relação aos números. Por isso, é importante realizar sondagens sobre o que sabem sobre os números para que, a partir desses dados, você, professor, possa identificar as habilidades que precisam ser desenvolvidas e possam preparar atividades, agrupamentos, seguindo os protocolos de segurança, e intervenções pontuais que façam o seu estudante avançar em seus conhecimentos sobre o sistema de numeração decimal. O que é um número versus para que serve um número? Ao longo do tempo, tivemos mudanças sobre os encaminhamentos trabalhados com os números. Antigamente, a proposta era entender o que é um número. Atualmente, os estudantes aprendem para que serve um número. Então, os números fazem parte do nosso cotidiano. É importante propor atividades que favorecem a compreensão, ou seja, a função social do número. Os números servem para contar, classificar, codificar e medir. Percebam que a proposta hoje é compreender as diferentes funções sociais do número. Temos que propor atividades que relacionem o sistema de numeração decimal com o nosso cotidiano. As crianças constroem hipóteses de escritas numéricas com base em regularidades que observam. Então, da mesma forma que eles constroem o sistema de escrita por hipóteses, o mesmo ocorre com os números. Como vimos no ano passado no projeto de recuperação e aprofundamento da sequência 1 de 2020. Vamos retomar? A fim de apoiar o trabalho em relação aos números, trazemos reflexões teóricas que embasam a construção da unidade temática números e do sistema de numeração decimal. Dessa forma, iremos abordar quais são as hipóteses que os estudantes têm sobre o sistema de numeração decimal, segundo Lerner, Sadowski e Brizuela. Os estudantes constroem os números a partir de algumas hipóteses da escrita numérica. A primeira é: o primeiro é que manda. Hoje sabemos que as crianças são capazes de identificar qual é o maior número de uma listagem, mesmo sem conhecer as regras. O nosso sistema é muito rico, com apenas 10 algarismos formamos uma infinidade de números. Quando as crianças conhecem do 0 ao 9 e olham por essa questão do primeiro é que manda, ela está usando uma hipótese ali. Se este número tiver uma ordem de grandezas iguais, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para o primeiro número e vai conseguir dizer
qual é o maior, qual é o menor, porque levanta a hipótese de que primeiro é que manda. Por exemplo, se perguntarmos por uma criança, quem é maior, 69 ou 87? Eles possuem os mesmos algarismos, ficando mais fácil para muitas crianças perceberem que 87 é maior, pois o número 8 vem primeiro. Essas crianças já conseguiram perceber que a posição do algarismo cumpre uma função relevante no nosso sistema de numeração decimal. Outra questão que pode acontecer é a magnitude dos números, ou seja, o tamanho da escrita. Quanto maior este número formado por mais algarismo, maior ele é, e a criança vai olhando para isso também. Por exemplo, se perguntarmos para as crianças qual é o maior número, 845 ou 98? Alguns estudantes podem responder que será o 98, pois o 9 é maior que o 8. Elas vão estar olhando no primeiro é que manda. Mas muitos dirão que é o 845, pois ele tem mais algarismo que o 98. Ou seja, eles estão olhando para o tamanho da escrita. A criança também pode olhar para a questão do papel dos nós, porque elas se apropriam da escrita convencional, não seguindo a ordem da série numérica. Elas podem, em primeiro lugar, se apropriarem da escrita dos nós, quer dizer, das dezenas, centena e unidade de milhar. E só depois elabora a escrita dos números que posicionam nos intervalos entre esses nós. Ela começa a formar hipóteses e o professor pode aproveitar nesse momento que as crianças sabem 30 e questionar se é maior que 10. Quando estabeleço isso, eu consigo trabalhar na casa do 30. Dentro da casa do 10, do 20, elas vão tendo mais familiaridade e facilidade de se apropriar das dezenas, centenas, vai conhecendo o 100, o 200 e o 1000 e assim sucessivamente. Outras crianças se apoiam na numeração falada, como acontece nas hipóteses de escrita de língua portuguesa. Na matemática, também irão se apoiar na fala para construir o sistema de numeração decimal. Baseiam-se nas informações da numeração falada em seu conhecimento da escrita convencional dos nós, misturando os símbolos que já conhecem. Quando ela registra da forma que fala, por exemplo, o 546, pode surgir várias formas de escrita, como 540, o 6, ou colocar o 546 junto, ou 5406, até que ela consiga perceber que o sistema de numeração decimal ele é aditivo, que o 500 mais o 40 mais o 6 forma o 546. Outra hipótese é a regularidade do sistema de numeração decimal. Ela é importantíssima. Se eu adicionar 4, qual é o próximo número que eu vou obter? Se adicionar 5, qual é o próximo número que tem? Se adicionar 10, podemos olhar para essas regularidades, do número de 1 em 1, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, olhando para o quadro numérico. Muitas vezes, para trazer essas regularidades dos números que existe no torno do sistema. Este quadro é um instrumento importantíssimo, seja na aula presencial ou no ensino remoto, para olharmos para essas regularidades. Para o aluno, se ele escreve o número invertido, se tem dúvidas sobre a escrita, ele pode consultá-lo. Isso vai auxiliar na construção da escrita convencional. Por último, trabalho com as operações apoiadas nesses conhecimentos de regularidades. Eu posso elaborar um problema com as crianças sem efetuar uma operação. Eu posso dar 2 números para a criança e perguntar quem é o maior, qual é o menor, principalmente no primeiro ano, como veremos no próximo vídeo do professor Ivan. E só depois trabalhar com as operações, trabalhar ali com o cálculo mental, que irá ampliar o repertório básico dos estudantes e facilitar cálculos mais complexos no futuro, como vimos no ano passado, no EMAI. Estas são as hipóteses dos números que as crianças irão desenvolver. E através das atividades que são desenvolvidas, podemos olhar para a escrita dos números e ver em que momento de hipótese essas crianças estão. Vocês vão conseguir perceber se elas estão olhando se o primeiro é que manda, dependendo da pergunta que façam. Podem perceber se está apoiada na fala, quando faço ditados de números, como ela escreve este número. A partir dessa sondagem, vocês vão conseguir perceber
com o decorrer das atividades propostas no material e realizar intervenções que são pontuais, com boas perguntas, que façam com que eles avancem seus conhecimentos matemáticos sobre a questão dos números. Para saber mais, sugerimos a vocês, professores e coordenadores, a leitura do texto O Sistema de Numeração, um problema didático de Délia Lerner e Patrícia Sadowski, que compõe o capítulo 5 do livro Didática da Matemática, Reflexões Pedagógicas. Vocês podem encontrar esse texto na descrição do vídeo, mas indicamos esse livro que é maravilhoso para ampliarmos nossos conhecimentos matemáticos. O próximo vídeo apresentado explicita uma situação de entrevista com a mesma criança, o Matheus, que foi realizado no mesmo dia, no qual a proposta é a comparação de dois números naturais. Será que o fato dele não conhecer amplamente o sistema de numeração decimal não irá possibilitar a ele comparar os números? Vamos assistir o vídeo para averiguar? Solicitamos que se atentem às intervenções do professor Ivan. Vou escrever esses dois números para você. Você sabe que número é este? 39. Esse é o 29. E esse número aqui quem é? 53. 53. Como ele começa pelo 8, ele é o 83. Qual dos dois é maior? Esse. Por que você acha que esse é maior? Porque é 83. Agora eu vou escrever dois outros e não vou ler para você o número, ó. Qual dos dois você acha que é maior? Esse. Esse. Por quê? Porque tem um 7 e o 4. Ah. Esse tem o 3 e o 9. Isso. Só que este não é o 29, esse aqui é o 39. Agora eu queria saber qual destes dois que é maior. Qual desses dois é maior? Esse. Por que você acha que esse é maior? Porque esse tem 3 e esse tem 2. Perfeito. Muito obrigado. Este é o número 123. E este é o número 96. Tá? Agora é sua vez de refletir, professores e coordenadores. Na situação de comparação entre dois números naturais, quais são os saberes que Matheus revela? Deixaremos a tabela os números utilizados para esta comparação. Vamos lá contribuir no chat? Daremos um minutinho. Até mais! Parabéns, professores e coordenadores, vocês demonstraram que estão atentos à proposta. Retomando a pergunta, na situação de comparação entre dois números naturais, quais são os saberes que Matheus revela?
Então, o professor Ivan ele vai realizando uma sondagem, porém a proposta desta é levantar os conhecimentos prévios do Mateus em relação à comparação dos números. Então, ele não conhece a denominação oral dos números que está comparando, porém reconhece a unidade e o professor Ivan fornece o nome correto do número. Percebam que ele conhece os algarismos, provavelmente realiza recitação numérica e se apoia nela em alguns momentos, quando ele fala que o 83 é maior que o 29, porque é o 83. Uma hipótese a ser considerada é que Mateus toma por base o valor do primeiro algarismo para determinar qual é o maior número, ou seja, o primeiro é que manda. Ele utiliza essa hipótese quando ele compara que 74 e 39 diz que maior é o 7 e o 4 do que o 3 e o 9. Percebam que neste momento o professor Ivan não fala o número no primeiro momento, porque quer ver a hipótese que ele se encontra. Na apresentação do último par de números, Mateus sente segurança em falar que o maior é aquele que possui 3 algarismos. Ele está olhando para a hipótese da magnitude do número. E o professor Ivan faz intervenções de dizer qual é o número após a comparação. É possível identificar que ele não sabe ler os números, mas ele sabe compará-los. Agora passo a palavra para a PCNP Carolina dar continuidade. Olá, professores, eu sou Carolina, PCNP dos anos iniciais, e vou dar continuidade à formação do EMAI. Agradeço a Elaine, que conduziu a formação até aqui. Na estreia, a interação no chat é ao vivo, por isso peço que participem desses momentos. Podemos trocar muitas informações, muitos saberes através do chat. Quem assistir a gravação posteriormente pode realizar as interações com seus pares. Estamos em um momento em que o ensino remoto ainda se faz necessário, por isso temos que pensar em como adaptar as atividades para o ensino remoto e futuramente híbrido. Aqui vamos fazer algumas sugestões. Vocês também podem contribuir através do chat. E vamos lá dar continuidade à nossa formação? Apresentaremos um vídeo já conhecido na rede e utilizado em formações. Apresenta a entrevista com a aluna Giovana, com 5 anos e meio na época. Apesar de apresentarmos já este vídeo no EMAI do ano passado, ele nos traz muitas reflexões de como a criança pensa o sistema de numeração decimal e traz boas intervenções realizadas pelo professor Ivan. Solicitamos a vocês, professores, que atentem-se às perguntas do entrevistador e depois iremos interagir sobre o vídeo no chat. Então, como é que você chama? Giovana. Giovana. Giovana, você sabe quantos anos você tem? 5. 5. E quando você vai fazer 6 anos? 16. 16. De que mês mesmo? 6 de 6 de 2006. Ah, 16/6. E o 16/6, esse 6 diz respeito a que mês? 16. Ah, o dia 16 do mês 6. E o mês 6 é o mês de junho, né? Você sabe escrever o dia de hoje? Hoje é dia 15 de maio. Você sabe escrever 15? Eu sei, até minha irmã tem 15 anos. Ah, sua irmã tem 15 anos. E você sabe escrever o número 15? Sei. E você sabe escrever o número 26? Você sabe escrever o número 34? Ah, esse é o 34. E o 47? E o 12? É fácil. Agora, desses dois que você escreveu aqui, quem que é este mesmo? 47. E este? 12. 12. Quem é maior?
47. Por que você acha que o 47 é maior? Por causa que o 12 vem depois do 11 e o 47 demora mais números para chegar nele. Ah, é mesmo, né? Na hora que a gente vai contar, depois que passou o 12, vai demorar para chegar no 47, né? É. Ah, agora eu vou escrever um número aqui, ó. Você sabe que número é esse? É... 1000? 1000. Esse é o número 100. 100. Agora, quem será que é maior? O 100 ou o 47? O 100. Por que você acha que o 100 é maior? Por causa que o 47 ele é mais baixinho, por causa que tá com 4. E o 100 tem 2 zeros. E o 47 não tem um zero. E se o 47 vezes 0, 47 que ia ser maior. Você sabe escrever para mim o número 96? Eu não lembro que eu Perfeito. Agora, nós estamos em que ano mesmo? dia 15. Hoje é dia 15 do mês de maio. De que ano? 2012. 2012. Você sabe escrever 2012? É claro. E será que você escreveria para mim agora 2013? Também é fácil. E 2018? Ah, 2018. Perfeito. Será que você consegue escrever para mim o número 2000? E como você acha? Tem um. Tem um? Só mais um? Por quê? Porque é o 2, 1000? Tá. É só. Eu vou escrever para você o número 2000, que o número 2000 é difícil ainda, né? É muito grande, né? Ainda eu não sei. É, ó. Este é o número 2000, ó. 2000. Será que, ó, você sabendo que esse é o número 2000, será que você saberia escrever para mim o número 3000? Agora eu sei. Perfeito, esse é o 3000. E o 7000? Não é fácil também. Fácil também? Perfeito, mas que maravilha! Tá bom? Muito obrigado, Giovana. Outro dia a gente faz mais números, tá bom? Após assistirmos o vídeo, chegou o momento de interagirmos no chat. 1. Que conhecimentos relativos aos números e à escrita numérica podemos identificar na escrita de Giovana durante a entrevista? 2. Quais intervenções e propostas foram realizadas pelo professor? Vamos lá, pessoal, interagir no chat?
Agradeço as interações e agora vamos à sistematização da questão 1. Que conhecimentos relativos aos números e escrita numérica podemos identificar na escrita de Giovana durante a entrevista? Baseia-se em informações que extrai da numeração falada e em seu conhecimento de escrita convencional. Ela também usa números familiares. Ela comenta que a irmã dela tem 15 anos quando o professor pede para ela escrever o número 15. Também toma como base o valor do primeiro algarismo para determinar qual é o maior número ditado. E também se apoia na sequência numérica para a comparação de números naturais. Então, ela faz essas associações para conseguir escrever os números. Ela compara números utilizando-se de informações extraídas do quadro numérico. Faz menção ao uso do zero. Percebe irregularidades nas escritas numéricas. Ao ser solicitada a escrita do número 2000, tem um apoio na fala. Vamos agora para a sistematização da questão 2. Quais foram as intervenções realizadas pelo entrevistador? Ele pergunta quem é o maior número, 12 ou 47? A aluna ainda responde que faltam muitos números para chegar no 47, então ela se baseia aqui no primeiro número, no 1 e no 4. Depois o professor escreve o número 100 e ela lê como 1000, então ele informa para ela que aquele número é o 100. Então ele leva a estudante à reflexão e assim ela consegue avançar em suas hipóteses. Ele dita o número 2012, que é um número familiar, por ser o ano vigente na época da filmagem. E na sequência ele dita 2013 e 2018, e ela consegue escrever se baseando pelo número familiar 2012. O professor solicita que ela escreva o número 2000, porém, ao analisar essa escrita, identifica como 20. Como ela já havia escrito o número 2012, 2013, 2018, ela conclui que para representar o número 2000, ela precisa completar com o número 1. Então, ela põe o 20 e o número 1 após o 20. Neste momento, o professor Ivan percebe que é hora dele intervir. Então, ele mostra para ela como é que se escreve o número 2000 e pergunta se a partir da escrita desse número ela seria capaz de escrever 3000. E sim, ela foi capaz de escrever. A apropriação da escrita convencional dos números não segue a ordem da série numérica. As crianças manipulam, em primeiro lugar, a escrita dos nós, ou seja, das dezenas, das centenas, das unidades de milhar exatas, para, em seguida, elaborarem a escrita dos números que se posicionam no intervalo entre esses nós. Então, quando o professor mostrou para ela como é que faz o 2000, ela consegue, baseado nesse 2000, escrever os outros números. O que podemos observar nos 3 vídeos é que explorar conflitos permite o professor ajudar o estudante a construir progressivamente escritas convencionais e com significado. Uma estratégia que permite ao estudante superar o conflito formulado é solicitar que antecipe com exatidão a quantidade de algarismos que terá o número solicitado. É importante destacar a tranquilidade da situação, pois o professor Ivan procura deixar a estudante à vontade durante a conversa e em suas intervenções. Agora vamos assistir a mais um vídeo do Matheus e após o vídeo faremos uma interação pelo chat.
Será que você consegue escrever 2006? Vamos tentar? 2006? É. Será que é fácil escrever 2006? Esse número aí, será que não é um outro número? Como você lê esse número para mim? 2006. Agora escreve para mim então o número 200. Esse é o 200. E como será que escreve 201? Será que a gente sabe? 2000? 201. Esse é o 201. E este aqui quem é? Esse é o 206. Vamos escrever o ano em que nós estamos? Que ano nós estamos? 2012. Então vamos escrever 2012. Quantos você precisou para escrever 2012? 4. 2006, será que precisa de quanto, hein? 4. Vamos tentar escrever de novo 2006? Não de novo, arriscar escrever certinho 2006. Perfeito. Esse é o 2006, é o ano que você nasceu. Agora, eu queria que você escrevesse um número com 3. Você fica 3. Assim, ó. 3, né? Precisa de 3 para escrever o número. E um número que você escreva e que você ache que você sabe ler quem é ele. Que número é esse, Matheus? 888. 888. Agora fala um número para mim. Qualquer número. 999. 999. Será que você consegue escrever ele para mim? Agora escreve um outro número com 3. E que número é esse? 988. Você sabe escrever para mim o número 600? Vamos refletir um pouco sobre esse vídeo e interagir no chat. É possível identificar avanços nos conhecimentos relativos aos números e à escrita numérica em Mateus durante a entrevista? Vamos participar, pessoal!
sistematizando. Em variadas atividades propostas aos alunos, o professor pode, aos poucos, observar e registrar quais são os números familiares e quais são os de uso frequente em seu cotidiano, possibilitando ao aluno que se apoie em conhecimentos prévios para ampliar suas competências numéricas. Os vídeos apresentados evidenciaram esse procedimento, o qual resultou em um grande avanço nas aprendizagens de Mateus, que podem ser observadas nesse último vídeo. A atividade promoveu desafios e confrontou hipóteses elaboradas pela criança, como, por exemplo, quando o entrevistador solicita ao aluno que escreva o número 2006 e Mateus escreve 206, na sequência, pede que escreva os números 200 e 201. O entrevistador, então, solicita a leitura do número 201 e, logo em seguida, a do número 206. E, nesse momento, ocorre um conflito e o entrevistador percebe que esse é o instante ideal para propor a escrita de um número familiar, no caso 2012, que é o ano em que a gravação foi realizada, para que Mateus avance na sua escrita numérica. Vamos ver mais um vídeo de Mateus, porém agora no ano de 2013, e vamos refletir sobre a importância da sondagem. Você consegue ler esses números para mim, Mateus? De 4? De 4 é muito fácil. Muito fácil, então lê para mim esse. 8.206. Vou por aqui do lado, ó. E esse? 3.782. Tá. E esse? 5.690. 42.376. Deixa eu ver. 42.376. E esse? 96.580. Ah, tá. Aqui é 5.600. E esse aqui, ó? Muito fácil, 903. Esse é 40.000. Vamos refletir sobre quais procedimentos Mateus utiliza na sua leitura, quais intervenções foram realizadas. A nossa interação será realizada no chat. Bora lá!
Obrigada pelas interações. Vamos à sistematização. Quais os procedimentos Matheus utiliza na sua leitura? Quais intervenções foram realizadas? Então, o professor Ivan utiliza fichas para a leitura, utilizando várias grandezas para desafiar o estudante. Então, o desafio é muito importante. Se não tem desafio, o aluno fica desanimado e desmotivado. Então, o desafio é importante em todas as atividades desenvolvidas com os alunos. O Matheus realiza a leitura como um todo, utilizando o movimento dos dedos. O estudante separa as fichas em 3 montes: o que irá ler, o que consegue ler sozinho e o que tem dificuldade para ler. Agora vamos falar sobre estratégias de aulas no contexto remoto. Nas aulas assíncronas, quando estudantes e professores não interagem em tempo real, pode-se utilizar os materiais do repositório com foco na unidade temática Números. Também pode ser encaminhado aos alunos aulas do Centro de Mídia através de modelos de ensino híbrido, aulas invertidas ou possibilidades de fonte de pesquisa, sempre pensando na habilidade que o professor deseja desenvolver ou reforçar ou consolidar no aluno, no estudante. Nas aulas síncronas, o foco é a interação, pois o estudante e os professores estão em tempo real interagindo. Também pode-se ter a intervenção pontual, socialização e sistematização. E as ferramentas que podem ser utilizadas: Google Meet, Teams, Zoom, WhatsApp, sala de aula e o próprio centro de mídia através do chat. E para os alunos que não têm acesso à tecnologia, como pode ser feito? Uma sugestão é encaminhar roteiros de atividades impresso com detalhamento passo a passo, se possível com boas perguntas para que os pais realizem com os estudantes. Temos que partir do pressuposto que os pais não são professores, então eles precisam desse detalhamento de como aplicar a atividade. Aulas integradoras. Podemos estabelecer ligações entre o campo da própria matemática. Conforme a turma, podemos planejar em sincronia com o centro de mídias, utilizando as aulas do repositório. Elas podem ser utilizadas tanto com aulas síncronas, neste caso utilizando a gravação ou slide, quanto aula assíncronas. Neste caso, o professor pode retomar a aula e lança o desafio. Antes de mostrar os slides ou a aula, levantar os conhecimentos prévios dos alunos, fazer a reflexão com os estudantes, o professor realiza as intervenções no decorrer das aulas e no final do material traz sugestões de atividades que podem ser utilizadas. Assim, para garantir o desenvolvimento dessas habilidades, será essencial a articulação entre as aulas do centro de mídias e as atividades realizadas pelos professores. Vamos assistir agora a um trecho de um vídeo que mostra como é conduzido a sondagem em uma determinada escola. Este vídeo foi gravado antes da implantação do novo currículo paulista. Por isso, a coordenadora fala em eixos. Hoje nós falamos em unidades temáticas, porém, o conteúdo do vídeo é muito válido. Vamos lá ver e aprender um pouquinho mais. A avaliação diagnóstica, na verdade, ela serve para a gente poder observar as habilidades que o aluno desenvolve em relação às expectativas de aprendizagem do ano anterior. É lógico que você, dentro de uma série, você sabe o que você vai trabalhar, mas muitos alunos estão abaixo daquilo que é esperado,
outros estão até além e outros estão naquele padrão. Você não pode começar a dar aula sem que você faça uma avaliação deste aluno. Independente da época que ele entre, você precisa fazer essa avaliação. No caso do primeirinho, como eu trabalho para avaliação o bloco de números e operações, então o meu foco vai ser o ditado de números para saber se essa criança tem essa noção da sequência numérica e da contagem e da identificação aleatória de um determinado dos números, né? Já no segundinho em diante, aí já envolve todos os blocos de conteúdo, então há questões com situações problemas, questões com cálculo, também com ditado de números. Nós tabulamos esses resultados para a gente partir para um trabalho de planejamento das ações em função do resultado. A princípio, a gente observa o geral da série, como a série está num percentual de todas as questões envolvidas, de todas as habilidades, como ela está no geral. Depois a gente parte para cada questão, qual é a questão que mais foi problemática naquela determinada série. Sempre a gente trabalha no coletivo, né? Sempre para a série, em reuniões, que já dá subsídio para o professor fazer o mesmo com a sua sala. Depois que a gente partir de qual é o problema geral da sala, a gente pega uma, duas habilidades que vão dar um pontapé inicial para o trabalho. E depois a gente vai para o individual. Quais são os alunos daquela série, daquele ano, que necessitam de mais intervenção? É extremamente importante esse levantamento desse diagnóstico, porque dentro de uma mesma sala eu tenho diversas situações de aprendizagem. Então, o que eu faço? Eu penso numa aula e eu vou adaptar aquele mesmo conteúdo para todas as situações que eu tenho em sala de aula. Por isso que é extremamente importante eu saber o que eu vou fazer com cada situação de aprendizagem. Ela ocorre no início do ano mesmo. Porque o diagnóstico é quando o professor não conhece o aluno ainda. As demais avaliações não deixam de ser uma forma de você diagnosticar o conhecimento do aluno. Mas aí a gente já usa o nome avaliação processual. Nós, enquanto escola, fazemos a cada 30 dias para que a gente possa monitorar se aquilo que foi planejado, de fato, está dando certo. Se nós percebemos que naquela avaliação mensal não está dando certo, a gente reduz aquele grupo e revê de uma forma diferente para trabalhar essas hipóteses, né? Estratégias diferentes. Se ele fizer a sondagem e ele não souber o que fazer depois da sondagem, de nada adianta todo esse trabalho. Então, eu crio situações, peço para que os próprios professores trabalhem algumas situações como se estivesse dando aula para o aluno. Então, alguns professores vão fazer uma modelização em cima daquilo que é necessário fazer. É impossível um professor entrar numa sala de aula sem se planejar. E para que ele possa se planejar, ele precisa fazer a sondagem inicial. É como o médico, ele não pode te dar um tratamento sem te examinar e saber o que você precisa. No vídeo, a coordenadora fala sobre de que nada adianta fazer a avaliação diagnóstica, fazer sondagem, se o professor não sabe o que fazer com esse resultado. Então, o que fazer com esses resultados? Né? É importante saber como intervir, quais atividades elaborar. Com esses dados levantados, é necessário discutir sobre quais ajustes deve ser feito e criar intervenções específicas que auxiliem os alunos a resolver essa falta de pré-requisito. Quais habilidades devem ser retomadas? E a troca entre os pares é muito importante. Um professor conversar com o outro. Isso é muito rico. Ela fala até em modelização. Na formação de hoje, procuramos trazer os vídeos que mostram o professor realizando intervenções com os alunos que façam eles avançarem em suas aprendizagens. Isso é um exemplo. Outros exemplos que vamos mostrar é de materiais que podem ser utilizados para o avanço, no caso que estamos falando hoje da matemática.
tá? Então, vamos trazer materiais que podem ser utilizados, podem ser adaptados para ser utilizados de forma remota também. Sondagem. Lembramos que as sondagens são um instrumento de investigação do professor e tem como objetivo identificar os conhecimentos prévios dos alunos, detectar suas hipóteses sobre o sistema de numeração decimal, conceitos e procedimentos matemáticos. É importante também para que o professor reflita e planeje intervenções que possibilitem avanços. Na descrição do vídeo, vocês encontrarão este documento com todas as informações sobre como aplicar a sondagem, sugestões de números para realizar com os estudantes e também vamos disponibilizar um quadro hipóteses de escrita de números. Só não esquecer de olhar lá na descrição do vídeo. Neste roteiro, que vocês também encontram na descrição deste vídeo, tem sugestões de sondagem de língua portuguesa e matemática. Em matemática, apresentamos ditados de números e situações-problema. As teorias de aprendizagem buscam reconhecer a dinâmica envolvida nos atos de ensinar e aprender. Vamos ver o que alguns estudiosos nos dizem a respeito do sistema de numeração decimal. Constance Camille nos diz que uma criança ativa e curiosa não aprende matemática memorizando, repetindo e exercitando, mas resolvendo situações-problema, enfrentando obstáculos cognitivos e utilizando os conhecimentos que sejam frutos da sua inserção familiar e social. Ela propõe deixar que as crianças elaborem suas regras sobre o sistema de numeração enquanto resolvem situações-problema. A sistematização precoce das regras podem esconder incompreensões. Montessori, Kussner e outros sugerem materiais estruturados e trabalho com agrupamentos de 10 em 10 para tornar significativa as regras do sistema de numeração decimal. Um exemplo é o material dourado, que foi desenvolvido por Montessori. Ela acreditava que a educação é uma conquista da criança, pois percebeu que já nascemos com a capacidade de ensinar a nós mesmos, se nos forem dadas as condições. A filosofia e os métodos elaborados pela médica italiana procuram desenvolver o potencial criativo desde a primeira infância, associando a vontade de aprender, conceito que ela considerava inerente a todos os seres humanos. Delia Lerner. A criança possui suas próprias hipóteses sobre números e suas representações. Assim, é a partir delas que o trabalho deve se apoiar, desafiando a criança a avançar na descoberta das regras do sistema através da interação no grupo. Essas teorias visam a autonomia da criança. E para favorecer a autonomia nos estudantes, nós, professores, precisamos dar condições com o ambiente aritmetizador. Esse ambiente é propício para a aprendizagem da matemática, cria possibilidades de análise e reflexão para pensar no sistema de numeração decimal e suas relações. Um exemplo é o quadro numérico, que é referência para aprender as representações dos números. E também auxilia na procura dos números a partir da recitação. O relógio e o calendário
tem significado, porque é uma prática social, ao mesmo tempo que provoca questionamentos sobre o tempo, aniversário, estações, meses, ontem, hoje, horas, dia, noite, etc. Os jogos também podem fazer parte deste ambiente. Pode ser um contexto potente para investigar conhecimentos sobre os números e sobre o sistema de numeração decimal. É importante colocar à disposição das crianças, principalmente nas turmas de primeiro e segundos anos, cartazes com números. E podem ser elaborados com números de 0 a 99 ou de 1 a 100, por exemplo. E outros modelos, como sugerimos nessas imagens aqui. O cartaz de 0 a 100 é mais recomendado, pois as dezenas completas ficam no início da folha, na primeira coluna, e na linha ficam as famílias. Assim, as crianças conseguem localizar com mais facilidade o número que estão procurando. O outro quadro aparece no material do Aprender e ele é para as crianças que já entenderam a regularidade, né? Já entenderam as famílias, né? Que é o 20, depois vem o 21, 22, ó, todos terminam com 1, todos terminam com 2, todos terminam com 3, então eles já entenderam isso. O problema estão nos nós, então são um quadro de nós, né? Então se ele sabe que se derem para ele o 100, ele vai saber fazer o 101, vai saber fazer o 102, vai saber fazer o 103 e assim por diante. O problema do aluno não está nas famílias, mas nos nós, o qual vem depois do 99. Então, essa é uma sugestão também de um quadro que está no material do Aprender. Quando a dificuldade está na dezena completa. As fichas sobrepostas formam um material interessante para trabalhar com composição e decomposição de números. O uso dessas fichas auxilia na ponte entre linguagem falada e linguagem escrita. O princípio que rege a numeração falada é o princípio aditivo e o que rege a numeração escrita é o posicional. Então, são necessárias intervenções pedagógicas para que o estudante reflita sobre essa questão. Agora vamos ver um exemplo de escrita decomposta que fica facilmente percebida através das fichas. Então, aqui, por exemplo, temos o número 56. Como que o aluno vai formar o 56? Vai pegar 50 dezenas e 6 unidades. Tem que observar para que o estudante não pegue o número 5 unidades e 6 unidades e coloque uma ao lado da outra. O nome é sobreposta, quer dizer, tem que colocar em cima. Então, 6 vai em cima do 0, formando o número 56. Outro exemplo, o número 438. Então, não pode o aluno pegar 4 unidades, 3 unidades e 8 unidades e colocar lado a lado. Tem que pegar 400 centenas, 30 dezenas e 8 unidades e sobrepor, formando o número 438. Para os quartos e quintos anos, sugerimos o quadro de valor posicional. E vocês podem utilizar como sugestão esse material que possibilita a manipulação dos números para formar vários números e identificar seu valor posicional, auxiliando na decomposição e leitura dos números. Vocês encontram abaixo da descrição do vídeo esse modelo e também das fichas sobrepostas. O informe número 4 nos diz sobre o material complementar Trilhas de Aprendizagens, EMAI. Então, lá no finalzinho do EMAI,
tem esse material chamado Trilhas de Aprendizagem, onde poderão ser selecionadas atividades que consolidem as habilidades desenvolvidas no EMAI. Nossa orientação é que leiam e já destaquem as habilidades que cada atividade trabalha para potencializar o EMAI. Então, eu vou ler aqui o trecho do informe número 4. Devido aos desafios vivenciados no ano de 2020 e com o objetivo de auxiliar ainda mais o desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, estão sendo disponibilizadas atividades de língua portuguesa e de matemática por meio do material complementar Trilhas de Aprendizagens, ao final do material do EMAI, a fim de subsidiar o trabalho pedagógico que será desenvolvido em sala de aula no ano de 2021. Ressaltamos que as atividades que compõem o referido material convergem com as propostas trazidas nos materiais elaborados pela SEDUC. Diante disso, acreditamos que as atividades, quando articuladas de modo a atender às necessidades dos estudantes, colaborarão com o processo de aprendizagem, consolidando ou retomando saberes. Disponibilizamos aqui as referências bibliográficas. E chegamos ao fim da nossa primeira formação EMAI. Agradeço a todos que estão acompanhando, a todas as interações e lembrar também que os materiais ficarão disponíveis na descrição do vídeo. Também na descrição do vídeo tem um formulário para ser preenchido. Não esqueçam de acessar os materiais e o link do formulário. Essa gravação ficará disponível no YouTube, na página dos anos iniciais. Muito obrigada e até a próxima!